Olá pessoal, tudo bem? Como vai? Meu nome é Carlos Barbosa e nós vamos falar a respeito das câmaras municipais. Nós vamos falar a respeito desse órgão legislativo importantíssimo para colocar em prática as normas que mais estão próximas dos cidadãos, dos indivíduos do município, tá certo? As câmaras municipais é o tema deste módulo, muito importante, é um módulo de aprofundamento que você precisa conhecer todos os elementos que giram em torno do legislativo, o legislativo municipal. Só que agora nós vamos trabalhar uma questão, na verdade, orgânica. Nós vamos trabalhar o regimento interno, nós vamos falar também da lei orgânica municipal, o papel do legislativo, nós vamos falar a respeito disso também, e nós vamos trazer outros aspectos, inclusive aspectos jurisprudenciais. Professor, esses aspectos jurisprudenciais são aspectos práticos que nós observamos justamente em virtude de questões que precisam ser resolvidas no âmbito da justiça. Então aqui nós não vamos falar apenas da formação, da estruturação do órgão legislativo municipal, como também nós vamos trazer algumas questões práticas para a gente entender o funcionamento e também aprender como resolver algumas questões importantes. Primeiramente, é interessante nós observarmos que o legislativo municipal, obviamente, ele é regido. Ele é regido por normas constitucionais, normas presentes na lei orgânica e no regimento interno. Então, o tema de agora é esse. Olha só, nós vamos falar das câmaras municipais, está aí na sua telinha, você está vendo. Nós vamos falar a respeito das esferas normativas do legislativo municipal. Então, nós temos aí a lei orgânica municipal e o regimento interno da Câmara dos Vereadores, tá certo? Claro que dentro desse contexto, nós não colocamos a Constituição Federal, mas a Constituição, obviamente, está presente. Não só a Constituição Federal, mas também a Constituição Estadual. O sistema normativo que rege os órgãos estatais no Brasil estão, claro, esse sistema normativo ele está presente não só na lei orgânica municipal, no regimento interno, mas também nas constituições estaduais e Constituição Federal. Tanto é, pessoal, que é importante você entender que a Câmara Municipal, o Legislativo Municipal, tá? Ele muitas vezes é movido pelo princípio da simetria. O que é isso, professor? Às vezes, a norma não está na lei orgânica municipal, às vezes a norma não está no regimento interno do órgão, mas a norma ela vem de cima, ela vem da Constituição. Ela vem da Constituição e se aplica, obviamente, na estruturação e no desenvolvimento desses órgãos legislativos municipais. Então, a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica Municipal, o regimento interno da Câmara dos Vereadores é o conjunto de normas que precisa ser interpretado, esse sistema que precisa ser interpretado de uma maneira conjunta, para que o parlamentar saiba qual é o seu papel, para que o parlamentar saiba a importância da sua presença, a importância do seu trabalho, ele precisa compreender necessariamente esses órgãos, essas normas, essas legislações que formam esse sistema normativo. Então, tá aí, Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno. Somado a esses dois, lembrando aqui, nós temos Constituição Federal e a Constituição Estadual, o CE-CF. Professor, agora vamos lá. Eu posso afirmar, essa é uma pergunta que nós precisamos responder. Será que eu posso afirmar que a Lei Orgânica Municipal é a Constituição do município? Olha só, não. Por que não? Olha para mim. A Lei Orgânica Municipal é uma lei. É uma lei, ela não é Constituição do município. Ainda que muitas vezes a gente ouve falar, a lei orgânica municipal é a Constituição daquele município, tal. Não. Por que não? Porque quando a Constituição foi estabelecida, o poder constituinte originário, ou seja, aquele órgão que criou a Constituição,
O poder constituinte originário falou o seguinte, olha, o poder constituinte derivado, decorrente, somente tem poderes para criar a Constituição do Estado. Em outras palavras, quando a Constituição foi criada, tá? Os parlamentares que trabalharam ali na Assembleia Constituinte somente autorizaram a Constituição estadual ter caráter de Constituição. A Lei Orgânica Municipal, ela não é uma Constituição, ela não nasce do poder constituinte, mas ela é importantíssima. A Lei Orgânica Municipal, ela é de extrema importância, tá certo? Por quê? Porque ela tem um papel importantíssimo dentro da estruturação dos órgãos do município. Olha só, ainda que não seja uma Constituição Municipal, a Lei Orgânica Municipal é o conjunto de normas que regem o município. Então a importância dela está aqui, gente. A importância dela é uma lei que rege toda a estruturação do município, tá? Estabelece aí as atribuições de poderes e órgãos, bem como deveres e direitos dos cidadãos. Por isso que muita gente acaba confundindo a lei orgânica com a Constituição. Então, não é Constituição, mas tem a mesma estruturação normativa que uma Constituição. Por quê? Porque é a base central da organização dos poderes e órgãos, tá certo? O poder executivo municipal, né? Aí eu estou falando ali de toda a atuação do poder executivo, eu estou falando de todos os auxiliares do chefe do poder executivo, toda a administração pública local. Onde que a gente observa a normatização? Na Lei Orgânica Municipal. Né? O papel do Executivo Municipal, né? As atribuições do prefeito. Onde que nós vamos observar? Na Lei Orgânica Municipal. As atribuições dos vereadores. Aonde que nós vamos observar? Na Lei Orgânica Municipal. Claro, no que tange às atribuições, a Lei Orgânica Municipal ela faz uma estruturação no que tange a relação entre esses poderes e os órgãos. E não só isso, tá? É também na Lei Orgânica Municipal que nós estabelecemos ali direitos dos cidadãos, direitos dos munícipes. De quê? De procurar os órgãos públicos, de exercer seus direitos que muitas vezes são simétricos à Constituição. Então ali na Lei Orgânica Municipal nós temos uma estruturação de normas importantes. E é aí que eu falo. A Lei Orgânica Municipal, ela precisa estar sempre atualizada. A Lei Orgânica Municipal, ela precisa estar muito bem estruturada e atualizada. Nós sabemos que a Constituição Federal, a Constituição do Estado, a interpretação dada à Constituição pelo Supremo Tribunal Federal acaba o quê? Dando uma nova estruturação para todas as outras normas, para todas as outras leis. Se a Constituição muda, aí eu estou falando a Constituição Federal muda, principalmente em questões relacionadas aos poderes, aos órgãos, necessariamente toda legislação que se aplica a órgãos do Estado precisa ser alterada, precisa ser atualizada. E o que nós observamos hoje na prática, eu como advogado de muitos municípios, de muitos órgãos públicos, locais, né, municipais, eu percebo que a Lei Orgânica Municipal vem muitas vezes ficando para trás. A lei ela é aprovada e nunca mais é atualizada. Ela nunca mais é reestruturada. E a Constituição mudando, a Constituição do Estado mudando, a interpretação do direito sendo alterado também, né? E não só isso, a sociedade mudando o tempo todo e a lei orgânica lá, parada. Como se ela fosse o quê? Como se ela fosse norma simbólica. E a gente não pode ter uma norma simbólica. Por quê? Porque se a Lei Orgânica Municipal não estiver muito bem estruturada, poderá colocar em risco toda a legislação municipal,
toda a legislação municipal fica prejudicada. Então, a primeira coisa que nós temos que observar, olhar e observar ali na questão do município se a lei orgânica está alinhada com a Constituição, com a interpretação dada para a Constituição pelo Supremo Tribunal Federal e se a lei orgânica está conectada com a realidade local. Outro ponto que eu também sempre observo aí, quando a gente vê na prática a questão da lei orgânica, tá? Muitos municípios acabam copiando, olha só que incrível isso, copiando uma norma de um outro município. O município vizinho tem uma lei orgânica reestruturada, vamos supor uma lei orgânica que foi reestruturada recentemente, o município vizinho, né, vai lá, observa aquela lei orgânica, pega aquela lei orgânica e aprova ali para aquele município. Gente, cada município tem uma realidade. Tá? Imagina só se no Brasil, se o Brasil fosse o seguinte, olha, a gente não sabe como normatizar o direito processual. Vamos lá no Paraguai e vamos pegar a legislação do Paraguai e aplicar aqui? Seria mais ou menos isso que acontece muitas vezes em relação à lei orgânica. O município ele está com a lei orgânica atrasada, desatualizada, vai no município vizinho, pega emprestado e aprova ali com as mesmas normas. Pessoal, isso não é possível, né? Isso não é possível. Isso daí foge completamente da razoabilidade, porque cada município tem a sua realidade. O direito municipal ele tem muito isso. Ele precisa ser observado de uma maneira local e não regional, tá? Senão a gente não teria municípios, a gente teria uma região com uma normatização comum, mas não é isso que acontece. Cada município tem a sua identidade, tem as suas características. E se a lei orgânica municipal, ela estrutura os órgãos e poderes, olha só, qual é o papel então do regimento interno? Tá aí, ó. O regimento interno também é importante para a Câmara dos Vereadores, tá? Ele é importante para a Câmara dos Vereadores, por quê? Porque se a lei orgânica municipal estrutura os poderes e órgãos, qual que seria então o papel, né? O papel do regimento interno? O regimento interno, então, ele vai garantir uma normatização interna dos órgãos do Legislativo. Então, aqui é uma normatização interna. É uma normatização interna. Eu estou falando do regimento interno. Ó, a expressão já diz tudo, o nome já diz tudo. Tá certo? Então, o regimento interno ele não pode criar regras aplicáveis aos órgãos do Poder Executivo, tá? Aos órgãos do Poder Executivo. Por quê? Porque é exclusivo da Câmara dos Vereadores. Se houver um regimento interno que crie uma série de regras aplicáveis, por exemplo, ao prefeito, o regimento interno ele não tem esse poder, ele não pode fazer isso. Ele não pode criar regras para fora da estrutura orgânica. E também, né, o regimento interno da Câmara dos Vereadores, ele tem o papel de garantir a normatização e o papel dos agentes políticos no exercício das suas funções dentro desse órgão. Então, o regimento interno ele não vai estabelecer também uma normatização para os administrados, para os munícipes, a não ser que os munícipes, os cidadãos, eles vão até o órgão do Legislativo Municipal e solicite algum procedimento interno. Aí já é diferente. Por que já é diferente? Porque ainda que seja utilizado esse direito de petição dos munícipes solicitando um procedimento interno na Câmara dos Vereadores, o procedimento a ser realizado ocorre dentro do órgão legislativo. E aí sim, o regimento interno se aplica a este procedimento. Agora, estabelecer regras para procedimentos externos ao órgão do legislativo, o regimento interno ele não pode fazer. Tá certo? Eu já presenciei como profissional da área do direito municipal também, eu já presenciei regimento interno estabelecendo prazo para o prefeito. O regimento interno ele pode estabelecer prazos procedimentais para os procedimentos ocorridos dentro do Legislativo Municipal.
mas não pode estabelecer obrigações para o prefeito. Ah, quer estabelecer prazo para o prefeito? O certo seria que essa regra esteja estabelecida onde? Na lei orgânica municipal e não no regimento interno da Câmara dos Vereadores, tá certo? Então é muito importante a gente observar isso daí. Por quê? Porque nós estamos falando de um órgão que está previsto na Constituição, não o regimento interno, mas a lei orgânica municipal. Olha só, vamos lá? O regimento interno não, a lei orgânica está lá no artigo 29 da Constituição Federal. O município reger-se-á pela lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, ou seja, um prazo mínimo de 10 dias entre um e outro, e aprovado por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, tá? 2/3 dos membros da Câmara, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. E ali fala ali os preceitos aplicáveis na relação à Câmara, à Lei Orgânica Municipal. Então aqui, o artigo 29 fala que a lei orgânica ela é aprovada, ela é votada e aprovada pelos próprios municípios. Por que a própria Constituição estabelece essa regra, professor? Porque antigamente a lei orgânica ela era uma só. Não existia separação entre leis orgânicas municipais. Nós tínhamos uma lei orgânica para os municípios do estado de Minas Gerais. Era uma só para todo mundo, tá? Aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado. Com a Constituição Federal, de maneira acertadíssima, transferiu esse poder de criar as suas próprias normas para os poderes locais. É lógico. Não é o Estado de Minas Gerais, a Assembleia Legislativa, que padroniza qualquer tipo de regra aplicável a todos os municípios. Mais uma vez, cada município tem a sua realidade. Então, a Lei Orgânica Municipal com a Constituição Federal, ela passou a ser aprovada, debatida, discutida pelos municípios. Cada município tem autonomia para aprovar a sua lei orgânica. E, infelizmente, muitos municípios acabam abrindo mão dessa autonomia. Muitos municípios acabam abrindo mão. Conforme eu disse, infelizmente, ao invés de elaborar um projeto com a participação dos munícipes, com a participação dos administrados, o município, os legisladores, vão até o município vizinho, pegam emprestado e aprova ali. Sem nenhum debate, sem nenhuma discussão. Isso daí é simplesmente abrir mão da autonomia do legislativo municipal. Lembre-se, os poderes, poder legislativo ou poder executivo municipal, são poderes que exercem sua função constitucional de forma autônoma. Eles têm autonomia para exercer a criação das normas, respeitando os limites constitucionais. Então a lei orgânica vai reger respeitando os limites constitucionais, como por exemplo o artigo 29 da Constituição Federal, tá certo? Não pode o legislador abrir mão da autonomia na aprovação da lei orgânica. Professor, tá errado, eu sei que tá errado aprovar a lei orgânica do município vizinho como se fosse sua, tá? Mas tecnicamente, qual seria o princípio violado? Claro, o princípio da autonomia dos municípios, né? A autonomia dos municípios em criar as suas próprias normas. Lembrando que a questão da soberania se refere ao Estado brasileiro como um todo, né? A soberania tem um aspecto entre Estado brasileiro e Estados estrangeiros. Entre a estrutura federativa brasileira, ou seja, entre a estrutura de poderes federados no Brasil, essa relação é uma relação de autonomia. A expressão correta é autonomia. Autonomia dos municípios, autonomia dos estados. Lembrar sempre disso para a gente não confundir com a questão da soberania, certo? E o regimento interno? Olha só, regimento interno a gente pode trazer aqui, olha, algumas observações importantes. Está aí na sua telinha, está aqui do lado, né? Deixa eu ver que lado tá. Tá aqui, tá daqui. Que lado que tá? Tá daqui, ó, aqui, né? Tá do lado de cá. Fico meio perdido aqui no retorno, ó. Tá aqui. Nós temos o regimento interno da Câmara,
Tá aí, norma que disciplina todas as atividades da Câmara. Todas as atividades da Câmara. Todas as atividades em quais segmentos, professor? Todas as atividades? Todas as atividades, sim. Sempre limitado pela simetria constitucional. Mas qual normatização que é? A normatização que você está vendo aí embaixo, olha só. Normatização. A articulação dos órgãos da Câmara, tá? Então, se nós temos ali departamentos dentro da Câmara Municipal, esses órgãos da Câmara, eles precisam ser muito bem articulados. Como, por exemplo, a questão do funcionamento das comissões. As comissões legislativas. As comissões legislativas, pessoal, elas são normatizadas pelo regimento interno. Tá? Comissões legislativas. Tramitação de projetos de lei. Aqui, no regimento interno da Câmara, a normatização de projetos de lei não pode quebrar a simetria com a Constituição. Como assim? Imagina só, né? Tramitação de projetos de lei. O que precisa estar no regimento interno? Seria todas as atribuições internas preparatórias para a realização da sessão de aprovação de leis. Debates sobre o projeto de lei. Tá? Dentro do regimento interno, o que precisa ter é uma normatização das atribuições internas. Não modifica o processo legislativo estabelecido pela Constituição Federal. A questão referente ao quórum de aprovação das leis, não pode o regimento interno, obviamente, quebrar essa estrutura que vem da Constituição. Não, professor, não. O regimento interno é uma norma secundária. Por quê? Porque a norma primária, referente ao projeto, né, ao projeto de lei, de aprovação de projetos de lei, tramitação de projetos de lei, tudo isso vem do processo legislativo constitucional. E eu já disse a vocês, a lei orgânica não é Constituição, o regimento interno, ele precisa estar alinhado com a lei orgânica e também com a Constituição Federal e Estadual. Então, nós temos aqui uma norma secundária e que precisa ser interpretada dessa maneira, porque senão nós estaremos diante de uma norma ilegal ou uma norma inconstitucional. Então, a tramitação de projeto de lei, como a gente colocou aqui, na normatização do regimento interno, se refere, tá, ao modus operandi secundário. Como que serão realizadas, por exemplo, as audiências públicas, né? As audiências públicas, elas precisam ser realizadas para debater o conteúdo do projeto de lei. As pessoas precisam saber o que está sendo debatido, o que está sendo discutido e o que está sendo votado. Então, como realizar uma audiência pública? Isso daí não está necessariamente na Constituição. Claro que implicitamente a audiência pública está na democracia participativa contemporânea. Mas o modo de realizar a audiência pública tem que estar no regimento interno. Tá? Por quê? Porque tem uma estruturação interna ali para receber as pessoas e como essas pessoas vão opinar em relação ao tema que está sendo analisado neste projeto de lei. Então, importantíssimo isso daí, tá certo? Não muda quórum, não muda procedimentos, né, do processo legislativo previsto na Constituição. O regimento interno não tem esse poder. E além disso, olha só, nós temos também uma outra normatização, né, que são as questões administrativas. Questões administrativas referentes a quê? Por exemplo, aos cargos, às funções administrativas, questões relacionadas à atuação disciplinar dos servidores da Câmara, né? Claro, nós temos isso também. Questões administrativas também referentes à questão da realização de licitação, de compras, de contratação,
Tá? Então, essas questões administrativas também estarão presentes no regimento interno. Então, gente, tá aqui, ó, no cantinho, articulações de órgãos da Câmara, tá? Tramitação de projetos de lei, isso é importante, questões administrativas referentes a cargos, funções administrativos e compras e outras questões mais, tá bem? Então, é importante a gente observar. Agora, olha aqui. Vem aqui em mim. Importante você saber também que o regimento interno, por ser uma norma secundária, tá? Ele precisa ser debatido. Também, ainda que seja, melhor dizendo, uma norma secundária, ele precisa ser muito bem debatido pelos vereadores. Quando ele vai ser, quando ele é discutido o regimento interno, seja na sua criação ou na sua atualização, ele precisa ser muito bem, né, esclarecido, trabalhado entre os parlamentares. O que a gente observa também na prática é que o direito municipal, e aí eu falo o direito municipal aplicável ao poder legislativo municipal, muitas vezes a lei ela acaba impedindo um bom trabalho do parlamentar. O parlamentar ele não consegue colocar em prática aquilo que ele deseja. Ele observa como que está atuando o parlamentar estadual, o parlamentar federal, o parlamentar de outros municípios e ele acaba assim, bom, eu não consigo fazer isso aqui. Eu não consigo colocar em prática aquilo que eu desejo para beneficiar o meu município. Eu não sei o que acontece. Por que aqui eu não consigo fazer? Por que no município vizinho eles conseguem fazer, os vereadores eles conseguem colocar em prática vários projetos interessantíssimos? Por quê? Porque muitas vezes o regimento interno daqueles municípios já estão muito bem alinhados com uma lei orgânica atualizada e muito bem alinhado com o contexto administrativo, de gestão pública gerencial, e não só isso, muito bem alinhado com a interpretação dada para a Constituição Federal pelo Supremo Tribunal Federal. Então é necessário que haja uma atualização do regimento interno. Por quê? Porque se não houver essa atualização, existe uma barreira burocrática que é natural da década de 90, inícios dos anos 2000, que impedia a administração pública de desenvolver procedimentos em prol da coletividade. Hoje nós vivemos um movimento de desburocratização da administração pública. O regimento interno tem que estar muito bem atrelado a esse viés de desburocratização para garantir que os parlamentares consigam colocar em prática, tá? Isso daí. Então a ideia é justamente essa. O direito municipal, ele tem toda essa normatização. Os parlamentares, eles têm uma normatização prevista na Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Orgânica Municipal e também no regimento interno. Lembrando que o regimento interno ele precisa estar muito bem alinhado com a Lei Orgânica Municipal, que não é Constituição, a Lei Orgânica atualizada e o regimento interno atualizado. Senão, teremos vários gaps no desenvolvimento da gestão por parte dos parlamentares e também do próprio processo de atuação dos vereadores, seja num processo legiferante típico, seja no processo de controle e fiscalização da administração pública. Mas isso daí é só o início desse módulo, nós vamos falar mais no nosso próximo encontro. Grande abraço, tchau!